Esse grupo criminoso que atua e que foi preso hoje, pelo menos parte do grupo, tem atuação há praticamente 40 anos. Coronel Lima e Michel Temer atuam desde a década de 80 juntos. Ambos se conheceram quando Michel Temer ocupou a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. E Coronel Lima era o seu assessor militar. A gente verificou que, na mesma época, Lima passou a atuar na empresa Argeplan. E fazendo um comparativo de contratos que foram firmados entre a empresa Argeplan e entidades públicas, é visível um crescimento exponencial das contratações nos períodos em que Michel Temer ocupou cargos públicos. Então, é possível fazer esse paralelo e verificar a influência de Michel Temer nas contratações realizadas dessa empresa. É claro que esse é só um braço da organização criminosa que, como eu disse, vem atuando há 40 anos até os dias de hoje, com contratos que se prolongam durante todos esses anos. Um ponto bastante importante dentro da investigação é uma planilha que foi identificada no bojo do inquérito 3105. Esse inquérito foi arquivado, mas toda a documentação foi compartilhada e analisada. Existe uma planilha que demonstra que pagamentos foram feitos, promessas de pagamentos foram feitas ao longo de 20 anos para o codinome MT, ou seja, Michel Temer. Isso demonstra a estabilidade, a longevidade dessa organização, que continuou recebendo ao longo dos anos. Para finalizar, então, é uma organização criminosa que está atuando até os dias de hoje, chefiada por Michel Temer e que tem contratos diversos com o poder público, manteve contratos diversos com o poder público, paralelamente à atuação de Michel Temer em cargos públicos, editando atos em benefício do setor privado. Então, para tratar especificamente da lavagem que foi feita por meio da obra realizada na casa de Maristela Temer, vou passar a palavra para o Dr. Rodrigo Timóteo. A organização criminosa, ela vem durante anos realizando a lavagem de dinheiro e participando, viabilizando o proveito econômico da própria organização e de seus integrantes. Então, coube a mim falar sobre a lavagem já demonstrada da reforma da obra civil realizada na residência da filha do ex-presidente Michel Temer, a Maristela Temer. Maristela recebeu um benefício econômico de pelo menos R$1.600.000 realizado através de uma obra que foi capitaneada pela Maria Rita Fratelli, esposa do Coronel Lima. O Coronel Lima é o dono da Argeplan e ficou demonstrado através de provas documentais, inclusive fotos do celular da própria Maria Rita, que ela, pelo menos durante do ano de 2012 até 2015, ela realizava a supervisão e os pagamentos dos fornecedores dessa obra. Ela viabilizou o gasto desse dinheiro e o dinheiro saiu da caixa da Argeplan. Já foi dito que a Argeplan recebia valores por parte de obras de contratações realizadas com a Eletronuclear e acreditamos que outras estatais e órgãos públicos também realizaram esse pagamento à Argeplan. Então, está bem fundamentado, bem claro que o benefício econômico foi revertido à família do Michel Temer através da obra civil realizada na residência da senhora Maristela. Mas, além da obra civil, foram identificados pagamentos, ou seja, depósitos em contratos fictícios da empresa Construbase, que é uma empresa
o administrador chama Vanderlei de Natali, outra pessoa muito próxima ao Coronel Lima e muito próxima a Michel Temer. Esse empreiteiro realizou ao menos 58 depósitos, num total de 17 milhões, mais de 17 milhões, quase 18 milhões de reais, pago a uma outra empresa do Coronel Lima, chamada PDA Projetos. Essa empresa recebeu depósitos esses para realizar supostas prestações de serviços de engenharia que não foram realizados, até porque a PDA Projetos não tinha sequer um empregado. Ela era uma empresa de gaveta ou de fachada, como podemos falar, que ficava ao lado da Argeplan, e ela funcionava para receber recursos decorrentes de recursos ilícitos e que eram esquentados através da PDA Projetos. Essa PDA Projetos também recebeu o dinheiro da Lume, que é uma das empresas que fez o pagamento da propina da Eletronuclear. Então, temos aqui 2 fatos de lavagem, um da obra civil, na casa da senhora Maristela Temer, e outro, esse novo, que talvez não esteja tão divulgado, mas que é relevantíssimo, que pelo menos de 2010 até 2016 temos prova que foram pelo menos 17 milhões de reais entregues a uma empresa de fachada do seu Coronel Lima, e essa empresa depois ela repassava valores para uma outra empresa chamada PDA Administração. Essa PDA Administração realizava investimentos no mercado financeiro e com isso aumentava seu capital, o que demonstra que é uma complexa e uma intrincada forma de lavagem de dinheiro, e isso viabiliza a permanência da organização criminosa e o afastamento do dinheiro ilícito da origem ilícita, né? Ela passa a estar ocultando em nome de terceiras pessoas. Boa tarde a todos. Bom, a gente vai tentar agora resumir, sintetizar os motivos das prisões que foram pedidas, deferidas e cumpridas hoje, e numa síntese que efetivamente não vai assambarcar todos os fatos, porque é uma petição muito grande, são quase 400 folhas, e ali há uma série de motivos que, por si só, já ensejariam um pedido de prisão preventiva. Como o doutor Eduardo Elrage antecipou, o Alton Luiz, que presidiu a Eletronuclear, foi ali colocado de forma já combinada com a organização criminosa para que pudesse depois reverter proveito em forma de propina para essa organização. E o responsável pela escolha do Otto para esse papel, embora ele tivesse condição técnica de estar ali, foi o ex-presidente Michel Temer. Essa é a tônica da organização criminosa. É a escolha de pessoas preparadas ou não, tecnicamente, para assumir postos chaves em empresas públicas, para que, após, pudessem retornar propina em prol da organização criminosa. Isso, no caso de Angra 3, tem uma característica bastante perniciosa que gerou até mesmo a contratação em fraude de licitação de empresas, como é o caso da Argeplan e da AF Consult do Brasil, que não tinham a menor condição técnica de projetar ou executar um projeto de natureza nuclear. A que ponto que chega a necessidade de se tirar dinheiro público dos contratos, sejam eles quais forem. O presidente Michel Temer era o líder dessa organização, e isso a gente levantou não só com base na nossa investigação, mas como em outras investigações que geraram, inclusive, denúncias. Então, a gente tem aqui 3 motivos que são as vertentes principais dessas prisões. Elas foram definidas para a garantia da ordem pública, para a garantia da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal. E por que essas prisões garantem a ordem pública? Bom, primeiro, Michel Temer é o líder dessa organização. Ele já foi
denunciado, já há 3 denúncias em que esses fatos são colocados, essa qualidade é colocada. Nós temos a denúncia do quadrilhão, a denúncia dos portos e a denúncia da corrupção da JF, que já são todos de conhecimento público. Por essas denúncias e também pelas nossas investigações, ficou claro, como a doutora Fabiana também já antecipou, que os contratos eram forjados e as licitações fraudadas, os pagamentos combinados para perdurar durante anos, inclusive após o próprio mandato do ex-presidente da República. No caso de Angra 3, somadas as propinas, que serão 2 que serão narradas, um peculato e uma propina, e já adianto que nós pretendemos ajuizar 2 denúncias criminais já na semana que vem, nesses casos a propina foi de 12 milhões de reais, cerca de 12 milhões de reais. Mas fizemos um levantamento em relação a todos os casos envolvendo ou pedidos de propina, ou propinas efetivamente pagas ou a serem pagas, e esse valor chegou a 1 bilhão e 800 milhões de reais. Bom, esses fatos existem, então, para a garantia da ordem pública, fatos intraprocessuais e extraprocessuais que podem fundamentar os nossos pedidos. No caso dos fatos intraprocessuais, nós temos a propina referente a Angra 3. Nesses outros casos de investigações que foram feitas externamente à nossa investigação, mas que foram compartilhadas conosco, nós temos as denúncias que eu referi. E aí chamo a atenção para casos em que há pessoas da organização presas e que estão abaixo do nível hierárquico do Michel Temer. Cito o Eduardo Cunha, está citado na denúncia do Mensalão, o Gedel também se encontra preso, o Rocha Loures, que também foi preso, que era o homem da mala. Então, é inimaginável que você tenha prisão de pessoas com o fim de debelar uma organização criminosa e aquele que é indicado como seu líder pudesse permanecer solto. Temos também, para a garantia da ordem pública, a necessidade da gente levantar, descobrir onde estão os valores que foram ocultados em razão dessa produção de dinheiro fruto de desvio em série e que vem ocorrendo durante muitos anos, como já foi antecipado aqui. Nós tivemos um relatório recente de informação financeira do COAF, como a doutora Fabiana já adiantou, em que há a indicação de que a Argeplan tentou fazer um depósito de 20 milhões de reais em dinheiro no final do ano passado. Esse depósito não foi feito porque o sistema de compliance do banco não aceitou, e esse dinheiro está circulando por aí, assim como outros que certamente são fruto de promessas e acordos e ajustes escuros que foram feitos no passado, seja distante, seja no passado recente. Uma outra vertente para as prisões preventivas é a garantia da aplicação da lei penal. Ainda no tocante a essa propina milionária que se encontra oculta e que é objeto de lavagem de dinheiro, nós temos a necessidade de descobrir, porque a reparação do dano também é um efeito da necessidade de aplicação da lei penal, não somente a constrição física, mas também a reparação aos cofres públicos daquilo que foi desviado. E também, resumidamente, a necessidade da prisão preventiva, das prisões por conveniência da instrução criminal. Há todos sabem, tiveram conhecimento que essa organização e o seu líder foram capazes de promover um crime de obstrução de justiça no âmbito da negociação que envolveu a JIF e o presidente da República, então presidente da República. Foram ditos, explicitamente colocados numa denúncia, uma acusação de que havia pagamento em dinheiro por parte da JF para Lúcio Funaro, seus parentes, para que ele não falasse ou delatasse fatos que pudessem expor a organização. Numa conduta típica de máfia, de organização criminosa sofisticada, e que foi, como já disse, objeto de uma denúncia. Se foram capazes de fazer aquilo naquele momento no exercício do mandato, obviamente que continuam capazes de fazer atos de obstrução de justiça até hoje, como, inclusive, também fundamenta a nossa representação
dados de contra-inteligência que foram produzidos, foram levantados durante a investigação, durante outras operações que sucederam e que descortinaram que essa organização forjava documentos e destruía provas com o fim de dificultar as investigações. No relatório policial, há expressamente a conduta de higienização do ambiente da ARGEPLAN, onde diuturnamente tudo que era produzido lá, até por ser uma empresa totalmente voltada para a prática de crimes, tudo que era produzido lá era destruído todos os dias. Foi descoberto que os investigadores da Polícia Federal vinham sendo monitorados, inclusive foi apreendido papéis com dados pessoais de investigadores da Polícia Federal, que é um dado gravíssimo, que fundamenta também, por si só, uma prisão temporária. Funcionários com discursos afinados e anteriormente combinados para que pudessem, de alguma forma, justificar atividades em tese listas dessa empresa ARGEPLAN, que efetivamente não era. Enfim, uma série de fatos graves, muito graves, e produzidos através de elementos de prova muito fortes, evidências muito fortes, que geraram esses pedidos de prisões. Basicamente, são essas as colocações que temos a fazer sobre essas questões cautelares, são medidas efetivamente graves, mas que, no âmbito de uma investigação em que se quer debelar de uma vez por todas uma organização criminosa que há 40 anos assalta o país, não existia outra medida. Só uma informação que nós encontramos nas investigações, um ponto bastante importante que mostra que a estrutura dessas empresas, tanto a ARGEPLAN quanto o PDA, essas empresas foram criadas para atender aos interesses da organização criminosa e quem está por trás dessas empresas é o líder dessa organização, Michel Temer. Mais um elemento que mostra tudo isso é um terminal telefônico utilizado por Michel Temer e que está cadastrado no endereço de cobrança da empresa da empresa ARGEPLAN. Então, é uma demonstração de que o telefone que Michel Temer utilizava estava cadastrado para cobrança em outra empresa que era administrada pelo Coronel Lima. É importante deixar claro aqui que estranho seria se Michel Temer não tivesse sido preso. A prisão dele é decorrência lógica de todos os crimes que ele praticou durante uma vida inteira, pertencendo a uma organização criminosa muito sofisticada. A forma como ele praticava os crimes, sempre por interposta pessoa, sempre utilizando-se dos contratos fictícios, pagamentos em espécie, é algo que nos causou muita surpresa, mesmo depois de 3 anos de Lava Jato. Os crimes foram se sofisticando cada vez mais, primeiro por contratos fictícios entre empresas, depois pagamentos em espécie e, por fim, terceiras empresas pagando a terceiras empresas em benefício do senhor Michel Temer, que operava por meio de vários operadores financeiros. Um deles é o Coronel Lima e o outro seria também o senhor Vanderlei de Natale, dono da empresa Construbase. Posso complementar? E também é importante ressaltar que, embora já tenha sido denunciado 3 vezes, em tese não se poderia nem cogitar de prisão preventiva à EPA, porque ele estava no exercício do mandato de presidente da República e a Constituição não autoriza essa medida extrema no exercício do mandato. Da onde que nós tiramos esta cifra de 1,8 bilhão? Se a senhora ou outro puder dizer como nós chegamos nesse ponto. Mas a minha pergunta, na verdade, é para o doutor Raj. Doutor Raj, a Lava Jato, ela tem sido bastante criticada, falada nas últimas semanas, de que ela estaria enfraquecendo-se, que ela estaria quase num ocaso, que ela estaria terminando a Lava Jato. O senhor acredita que a operação de hoje, ela vem responder justamente o contrário? A Lava Jato ainda está forte e ainda tem muito o que fazer e ao que dar à sociedade brasileira? São 2 perguntas. Obrigado. Com relação à segunda, a Operação Lava Jato no Rio vai continuar
de maneira muito discreta, de maneira muito sóbria, como nós temos nos comportado durante esses quase 3 anos de trabalho. Não é uma resposta a quem quer que seja, é apenas a decorrência natural de uma investigação que tem sido produzida em conjunto com Polícia, Ministério Público Federal, COAF, Receita Federal, Tribunal de Contas da União. Sem exageros, sem palavras de baixo calão, respeitando as instituições e, de maneira muito discreta, vamos continuar aplicando as leis desse país, uma vez que ninguém está acima nem abaixo da legislação, e é assim que nós iremos nos comportar enquanto houver crimes de corrupção. Nós estaremos aqui para defender a sociedade. Com relação à segunda pergunta, do 1,8 bilhões, essa foi a soma dos valores que a organização criminosa comandada pelo senhor Michel Temer teria desviado. Não serão objeto da denúncia que será apresentada na próxima semana, mas é a soma de todos os fatos pelos quais ele já foi acusado em outras denúncias, como a denúncia do quadrilhão da Câmara, como a denúncia quadrilhão do PMDB, como a denúncia do JF e também a denúncia dos portos. Então, esse valor foi afirmado e colocado na peça para mostrar o quão perigosa é essa organização criminosa. Se nós estivéssemos tratando aqui de uma quadrilha que falsificasse documentos públicos por alguns anos ou décadas, ou uma quadrilha que roubasse caminhões nas estradas, ninguém aqui nessa sala teria dúvida do acerto dessas prisões. Não é pelo fato de se tratar de um homem branco e rico que devemos ser lenientes com a corrupção, com os crimes muito graves que ele praticou dentro do Palácio Jabuú. Ocupando o cargo mais alto da República, praticou os crimes mais graves da legislação penal. E, em razão disso, é que nós pedimos as medidas cautelares e o juiz Marcelo Bretas, a nosso ver, de forma acertada, os deferiu no dia 19, na terça-feira. Esse grupo criminoso que está sendo investigado e foi objeto hoje das medidas cautelares, adotava como modus operandi no recebimento de propina, o parcelamento dessa propina por vários e vários anos. Então, todas as propinas que nós identificamos, que já tenham sido objeto de denúncia, ou que esteja em investigação em relação a essa organização criminosa, promessa de propina ou propina paga, nós somamos e chegamos a essa cifra de 1,8 bilhão. Aliás, esse parcelamento de propina também é fundamento para o pedido de prisão e para a prisão efetivamente, exatamente porque algumas dessas empresas envolvidas, elas permanecem sendo contratadas com órgãos públicos, o que pode denotar ainda propinas previamente acertadas, que podem ainda estar sendo pagas ou acertadas para serem pagas mais para frente. Com relação ao valor ainda, há uma tabela discriminada na página 323 da peça do Ministério Público, onde constam todos os valores, indicando qual seria a origem dos contratos. Quem não teve ainda acesso à peça, ela pode ser encontrada na página do Ministério Público Federal, prrj.mpf.mp.br. É a primeira notícia lá, a íntegra da cautelar. Basta fazer o download do arquivo e ter acesso à tabela, que está bem explicativa. E eu poderia ficar falando todos os contratos aqui, mas são vários, os valores são bem extensos. Então, página 323 da cautelar. São várias, é o Ministério da Agricultura, Secretaria de Aviação Civil, Caixa Econômica Federal. Como eu falei, essa é uma organização criminosa que vem assaltando os cofres públicos há décadas e não escolhia órgãos públicos. Todos os órgãos públicos onde houvesse influência do PMDB, havia uma possibilidade, uma oportunidade de ganho espúrio. Então, está muito bem explicado. As denúncias prévias a essa, como a denúncia dos portos, a denúncia do quadrilhão do PMDB, descrevem de maneira minuciosa esses valores e a eles eu faço remissão. É uma organização criminosa que se infiltrou dentro da administração política brasileira, em vários dos seus ramos da administração indireta e direta, e isso fundamentou uma ocorrência de crimes que perduraram durante anos. E os contratos, alguns contratos com essas empresas perduram até hoje, ou seja, empresas que foram citadas como
corruptas, ou seja, que fizeram a corrupção, elas continuam até hoje. Então, há possibilidade de crédito ainda em propina e, além disso, ainda há a possibilidade da ocorrência da lavagem do dinheiro. Por quê? Porque não foi identificado ainda esse volume total de 1 bilhão e 800 milhões, ainda não está devidamente esclarecido para onde foi esse valor todo. Há indícios de utilização de várias outras pessoas jurídicas que fazem a ocultação desses valores. Então é fundamental que haja a prisão para estancar ou pelo menos inviabilizar que esse dinheiro seja novamente ocultado ou dificulte a investigação para o Estado. Bom, em relação à pergunta sobre a organização criminosa PMDB, respondendo de forma bem objetiva e sintética, não há nenhum elemento que ligue a organização chefiada pelo Sérgio Cabral com a organização chefiada, elemento que eu digo no sentido de que fazem parte da mesma organização criminosa. O que há é a identidade de partido nesse momento. Senhoras e senhores, a coletiva está encerrada.